Quero dar início ao debate Unicamp contra o golpe, agradecendo à equipe do Socializando Saberes, que estará transmitindo ao vivo essa sessão. Agradeço também a presença de todos vocês. Esse debate foi organizado no ritmo vertiginoso que os acontecimentos políticos têm nos imposto. Por isso, eu faço aqui um agradecimento redobrado pela sua presença, que é também a prova da nossa capacidade de mobilização e de resistência. A Unicamp tem um histórico de lutas pela democracia, e é nessa vertente que hoje nós vimos nos somar às associações profissionais, aos sindicatos, aos movimentos sociais e às universidades, onde eu destaco os bravos alunos da PUC de São Paulo, de todos aqueles que, coletiva ou isoladamente, têm se levantado para dizer não haverá golpe. A composição dessa mesa é ela também uma petição de princípio. Ela fala de aglutinação de forças, ela fala de deixar de lado nossas diferenças em busca de um solo comum, que é a defesa das liberdades democráticas garantidas pela Constituição de 88. Então, apresento os participantes. Pela direita, professor Pedro Paulo Bastos. Depende da perspectiva. Sim, sim. Nesta ponta da mesa, professor Pedro Paulo Bastos, do Instituto de Economia, professor Armando Boito, do IFISH, professor Wilson Cano, do Instituto de Economia, e professor Lejane Miran, professor aposentado da Universidade Metodista. Eu passaria a palavra inicialmente ao professor Wilson Cano. Obrigada. Boa tarde a todos os colegas e colegas. O que vou tentar fazer aqui, na verdade, é apresentar um tabuleiro do xadrez para tentar, não diria divertir, porque todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui sabe refletir, sabe pensar, sabe ler notícia de jornal, mas para chamar a atenção de que nós estamos vivendo neste país hoje a mais complexa de todas as suas crises. Nada se compara antes dos últimos 30 anos anteriores a 1980, nada se compara à complexidade que esse país está vivendo hoje. Eu começaria rapidamente alinhando as determinações internacionais. Todos nós sabemos, evidentemente, que por se tratar de um país subdesenvolvido, ele sempre esteve sujeito, desde a sua formação até hoje, a interferências mais graves, mais duras, menos duras, do capitalismo internacional, na condução dos nossos estudos. Tivemos alguns momentos em que nós pudemos escapar, que nós podemos nos defender melhor do que hoje, mas, evidentemente, nós sempre estivemos, afetados por decisões internacionais. Chamaria a atenção de que esta mudança drástica desta complexidade vai se dar exatamente na segunda metade dos anos 70, quando os Estados Unidos conduzem a mais profunda reestruturação do capitalismo internacional. E é disto que se trata. Ou seja, nós não estamos hoje vivendo, sofrendo, padecendo ou tentando enfrentar as vicissitudes do capitalismo, e sim de um novo capitalismo que, nesses últimos 40, 45 anos, ele proporcionou ao mundo uma série de transformações, a maior parte delas cruéis, desumanas, e muitas delas, evidentemente, afetam a nós duramente. Não ignoro, desde logo, nem desconsidero a nossa história não resolvida, os nossos problemas, a nossa herança colonial, nossa herança escravista, etc., onde ali nasce o fulcro, na verdade, do problema das estruturas de poder, não só brasileiras, mas latino-americanas, que eram as elites agrárias, a terra e o dinheiro. Ou seja, como é que essas elites agrárias, através da terra e do dinheiro, como é que elas, na verdade, sempre
concentraram o poder nesse país e concentram até hoje. Lembraria num salto muito rápido de que vivemos momentos um pouco parecidos em 54, com a tentativa de golpe no Vargas, em 57 e 58, com a tentativa de golpe no JK, e depois em 61 e 62, com o golpe que vai ser aplicado no Jango. Então, não é novidade esta tentativa de golpe. Evidentemente, é sempre um renascer dos focos maiores das correntes conservadoras tentando uma conquista forçada ao poder. 64 e 74 tivemos uma guinada radical pela Revolução e sofremos ali naquele momento várias corrosões de ordem cultural e social e que nos estão marcando até hoje. A primeira delas foi a corrosão que o sistema político nacional sofreu com a liquidação de várias das suas lideranças, com a liquidação das estruturas partidárias e com as políticas sociais perversas, mormente as políticas sociais de saúde e educação, que menosprezaram a questão social brasileira e que, portanto, elas gerariam um efeito acumulado para as décadas seguintes, extremamente perversos e da qual participamos até hoje. Mas 64 e 74 também foi a maior expansão capitalista que nós tivemos. Tivemos uma urbanização desenfreada, porém uma urbanização deformada. Ou seja, a despeito de que tivemos uma leve semelhança internacional para com os países desenvolvidos, dado o ímpeto da nossa industrialização e as transformações materiais que ali ensejou e o crescimento urbano, nós tivemos, entretanto, uma deformação na estrutura social do emprego. Ou seja, a nossa industrialização ela não foi uma geratriz apenas de empregos bons. Pelo contrário, ela foi uma grande geratriz de empregos muito ruins, de empregos precários, e que deram uma falsa sensação de uma urbanização vigorosa que estávamos sofrendo. Na verdade, sofreu mais efeitos nocivos para as décadas seguintes, em que nós podemos resumir simplesmente a situação do caos urbano em que nós vivemos. Nos anos 80, o capitalismo internacional já havia dado uns primeiros passos na sua reestruturação, que foi o início da reestruturação produtiva, iniciando-se nos Estados Unidos, em seguida na Europa Ocidental e no Japão. E essa reestruturação, evidentemente, é a reestruturação mais profunda e mais complexa pela qual o capitalismo passou e passa e não se sabe aonde vai, que sequência terá essa reestruturação. Só diria que, resumidamente, ela ensejou a predominância do sistema financeiro internacional em cima do capital produtivo, ela ensejou a abertura internacional dos mercados, abertura da conta internacional de capital, salvo para a China, Índia e Rússia, que resistiram e não abriram a sua conta de capital, e uma profunda privatização dos estados nacionais e das tomadas de decisões públicas. Essa precarização, essa reestruturação produtiva, ela se dá não só em cima de uma busca por novos desenvolvimentos tecnológicos que pudessem retomar a taxa de crescimento da formação de capital fixo do capital privado, mas também em que ela buscasse alguns corretores clássicos que o capitalismo sempre usa, sempre que possível, e principalmente nos seus momentos de crise maior, que é a busca do embaratecimento do trabalho, a busca pelo trabalho barato, que é a reestruturação produtiva americana, japonesa, vai buscar exatamente usando primeiro o trabalho barato do norte mexicano, mas que era evidentemente muito pequeno para dar conta desse problema, e em seguida do trabalho barato asiático, para contornar um desses problemas. Essa questão das reformas neoliberais que são desenvolvidas lá em cima, já desde os anos 80, vai promover uma violenta precarização no sentido clássico da classe trabalhadora, precarização do trabalho, a precarização do número e do papel dos sindicatos e um rebaixamento na classe média e na classe baixa por força de diminuição de salários e de piora nos níveis de distribuição de renda. Vai promover um aumento considerável no rentismo da classe média alta,
e do individualismo e do consumismo em toda a sociedade, basicamente. E é no meio desta luta, dessa transformação, que é uma luta interclasses, não tenho dúvida nenhuma, a luta entre o mercado e o Estado e a política, evidentemente, faz com que o mercado vença e o Estado seja subjugado e a política passe por uma notável e profunda correção, não tanto quanto aqui nos países subdesenvolvidos, mas também essa política passou por uma deterioração. As determinações internas, eu já falei alguma coisa de 64, 74, que ali era a geratriz da crise, e o início da reestruturação do capitalismo internacional já vai deixar as suas marcas na periferia subdesenvolvida. Toda a América Latina e o Brasil em especial praticamente vão sofrer um profundo sufoco no seu ímpeto industrial que fenece a partir justamente de 74, 75. Ou seja, ali não se pensava ainda nessa palavra, mas ali, na verdade, vai se dar uma lenta morte dos processos de industrialização nos países subdesenvolvidos. Nos anos 90 a 2002, nós vamos assistir à introdução de fato e de jure do neoliberalismo, com a mercantilização e o encolhimento da política, dos partidos políticos, que viram sociedades recreativas, ou sociedades de mercantilização de coisas e de serviços, a profunda privatização do Estado e das suas decisões, uma profunda desnacionalização e aumento da concentração de capital, fazendo realçar o fenômeno da financiarização, do rentismo e criando alguma coisa inteiramente nova, que nem o Marx, evidentemente, não poderia ter pensado no seu momento de vida. Ele fez com que, evidentemente, as atividades não produtivas das grandes corporações nacionais e internacionais, a atividade produtiva fosse não só subjugada pelo capital financeiro, mas fazendo com que a parte do montante de lucros privados das grandes corporações, 66% do total dos lucros fossem agora lucros gerados não pela forma tradicional de exploração da mais-valia em cima do capital produtivo, mas sim do mercado financeiro. Então, é uma inversão de valores profundo que vai trazer profundas repercussões, né, no capitalismo e na sociedade, fazendo, portanto, com que os empresários nacionais, agora nos países subdesenvolvidos, eles tenham necessariamente, muito mais do que no passado, uma visão e um comportamento econômico e político absolutamente ambíguo. Porque apenas 1/3 dos seus lucros depende agora do seu esforço de produção, do seu equipamento, da tecnologia e da política econômica do Estado. Ao passo que 2/3 da geração dos seus lucros, das grandes empresas, vai depender do que vai depender da continuidade e da exorbitância do rentismo e da taxa de juros. Portanto, é uma posição ambígua. O empresário ele pode dormir querendo sonhar com uma taxa de juros mais barata para comprar máquinas, equipamentos e renovar, mas ao acordar, evidentemente, ele se arrepende desse pesadelo e lembra que, na verdade, a elevadíssima taxa de juros no mercado financeiro é o que está dando sustentação de uma vida capitalista, embora uma vida capitalista totalmente deturpada para os padrões anteriores. Entre 2013 e 2015, tivemos algumas nuances de mudança. A política macroeconômica, não. Esta, em geral, com pequenos momentos e com algumas poucas tentativas de mudança, na verdade, ela seguiu à risca a macroeconomia do neoliberalismo. Ou seja, nós, que já vimos entregues, através de Collor e consubstanciado isso pelo Fernando Henrique, nós já vimos entregue o domínio da taxa de juros, do dinheiro, do crédito, do câmbio, ao capital financeiro nacional e internacional. Os governos Lula e Dilma não fizeram senão dar continuidade a essa entrega, mantendo, portanto, as diferenças fundamentais, acho eu, elas podem estar situadas em 2 planos. A partir do governo Lula, efetivamente, a política externa brasileira, ela ganhou outra vida, ganhou um outro sentido, ela ganhou uns aspectos, digamos assim, de atentar para com os interesses nacionais, e as políticas sociais, que tiveram, evidentemente, um cunho muito mais popular
e que se dirigissem para diminuir o tremendo desnível na distribuição de renda e o elevadíssimo nível da pobreza. Salário mínimo, Bolsa Família, regulação do emprego doméstico, ascensão ao ensino superior, não foram poucas coisas. Mas nós temos que chamar a atenção de que isso que não foram poucas coisas, que envolveram milhões, dezenas de milhões de pessoas beneficiadas, né? Na verdade, custaram muito pouco ao capital financeiro, custaram uma titica, perdoem o uso dessa expressão, em termos do orçamento federal e do PIB. Bolsa Família é apenas 0,5% do PIB, tá? E não chega a ser nem a 10ª parte do montante de juros que o governo paga ao sistema financeiro. Portanto, essas políticas sociais, de certa forma, foram, digamos, concessões, foram atitudes de permissividade que as elites do capital financeiro concedeu aos governos progressistas de Lula e de Dilma. Entretanto, quem saiu mordido nessa situação, e nós teremos que chamar atenção, diria que o Armando, principalmente, na mesa depois ele desse um toque nisso, é que a classe média inferior, chamemos ela de parte da classe média média e a classe média baixa, essa entrou num processo de gangorra, por força dessas políticas sociais, porque ela, ao não receber os mesmos benefícios, ela baixou um pouco no seu status relativo, a regulamentação do trabalho doméstico, a ascensão de um enorme contingente de pessoas de classes inferiores ao ensino superior, isso promoveu, portanto, uma certa frustração para a classe média principalmente durante o governo Lula e o governo Dilma. Eu lembraria mais ainda que toda a expansão do mercado de trabalho durante esse longo período, e principalmente durante o governo Lula, em que houve um crescimento formidável do emprego, 85% do aumento desse emprego é urbano, é terciário e grande parte dele é simplesmente precário e pago com salários baixos. Portanto, a classe média, digamos assim, ela não se sentiu atingida pelos benefícios de um governo popular e progressista. E eu concluiria, então, chamando o seguinte, o que a gente vê como explicitação da crise. Eu não vou tocar em nomes, porque meu papel não é este aqui nessa colocação. Mas uma série de aumento enorme de movimentos sociais, alguns deles, inclusive, novos, que surgem neste processo, porém, digamos assim, em grande medida, completamente desarticulados politicamente. Não articulação política. Uma desestruturação das instituições do poder, com um enfraquecimento enorme do poder executivo, que sempre foi o poder forte nos países subdesenvolvidos, no momento no Brasil, uma descaracterização, ou seja, uma perda de caráter, eu estou usando essa caracterização no sentido de uma perda de caráter do poder legislativo, uma atitude assombrosa da mídia e um judiciário igualmente também descaracterizado no sentido de que ele não há uma unidade nele, não há uma direção única, mas que ele apresenta secções e que estão colocando e ameaçando a sociedade de graves riscos institucionais. A ambiguidade do capital nacional, ao qual eu já me referi, e, portanto, a crise econômica que está presente no caso brasileiro, ao qual nem preciso me referir, mas a crise econômica é dificílima de ser equacionada diante dessas ambiguidades e dentro desses complicados. E, por último, aquilo que a mídia martela o dia inteiro, que está sendo objeto, inclusive, do impeachment, que é a questão das pedaladas e do déficit fiscal. Por que essa luta do déficit fiscal? De repente, a mídia inteira, todos os economistas se converterem em economistas do mainstream, que lutam pelo equilíbrio fiscal, que lutam por um superávit primário, pelo menos? Não. A questão aí é uma luta política do interesse do capital financeiro em ter guardado e reservado para si no orçamento nacional a totalidade dos juros a que ele se julga merecedor de receber. Ou seja, 80% a 85% do déficit fiscal hoje, eu estou falando do déficit nominal, não estou falando mais do déficit primário,
estou falando de 7% a 8% do PIB, né? Cerca de 80% a 85%, representa exclusivamente pagamentos de juros ao sistema financeiro nacional. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigada, professor Cano. Eu passo a palavra ao professor. Boa tarde a todos. Eu aqui tenho a honra de representar a direção nacional do Partido Comunista do Brasil e trago aqui algumas opiniões, e aí para a gente fazer um debate depois. E vou falar pouco, depois de uma aula do professor Wilson Cano, não é fácil. Antes eu queria dar um aviso para vocês. Nós criamos em Campinas a Frente Brasil Popular e hoje, às 17 horas, no Largo da Catedral, nós pretendemos reunir 2.000 pessoas, pelo menos, para um ato pela democracia e contra o golpe. Então, eu convido todos vocês para estarem lá. Bom, do nosso ponto de vista, há em curso no Brasil hoje um golpe que é diferente dos golpes que nós estávamos acostumados a conhecer, que é o golpe militar tradicional, não é? Eles estão inventando novas modalidades de golpe. Você aqui no Brasil pode escolher a modalidade paraguaia ou a modalidade hondurenha. A modalidade paraguaia parece que é o que eles estão fazendo, é o golpe dado pelo Congresso Nacional, né? Que é a votação do impeachment. A modalidade hondurenha, que aquele presidente Zelaya acordou com os militares, falando, você vai ter que ser expulso do país agora, é quando a decisão é tomada pela Suprema Corte, né? No caso aqui é o Tribunal Superior Eleitoral, que a Dilma está para ser cassada também no tribunal. Então você pode escolher qual é o tipo de golpe. Esse golpe nós estamos chamando de golpe jurídico-mediático, né? Jurídico por quê? Aí envolve a justiça, né? Juízes, justiceiros, mais a Procuradoria da República, a Polícia Federal, que é uma força armada, e eles querem autonomia. Lugar nenhum do mundo uma força armada tem autonomia, né? Aqui eles querem autonomia total, inclusive financeira, né? E aliado com a mídia, combinado com a mídia, né? Passo a passo, dia a dia, agenda a agenda. Vocês vejam que as principais denúncias saem na quinta-feira para poder, na revista de sexta, dar em primeira página, o Jornal Nacional repercute à noite e sábado e domingo esse reverbera o tempo todo, né? Então é um golpe em curso. E o objetivo está cada vez mais claro. Demorou para muita gente entender, inclusive parte da esquerda. Faz 2 anos que esse juiz está fazendo essa tal da Operação Lava Jato, né? Que começou com uma coisinha assim, hoje a jurisdição dele é do Brasil inteiro. Ele prende pessoas, hoje a Polícia Federal fez 100 prisões em 8 estados do Brasil, né? Ele é o homem mais poderoso hoje nesse país aqui. Então, o objetivo que hoje está escancarado é prender o líder popular, o maior nessa história, Luiz Inácio Lula da Silva, que fez a melhor gestão na história desse país na presidência da República. Se não prendê-lo, eles vão processá-lo de tal modo a ele ficar ficha suja e não poder ser candidato em 2018. O pânico deles é que o Lula ganhe de qualquer pessoa, a despeito da Folha de São Paulo, né? Nós vivemos hoje, companheiros, camaradas, a judicialização da política. O Congresso não legisla, tem que, por exemplo, barrar o financiamento privado, teve que o Supremo tomar a decisão, porque o Congresso não tem condições de tomar. Esse é um Congresso que de 513 deputados, 272 têm algum tipo de processo na Justiça. A comissão de impeachment formada pelo maior corrupto desse país, que quer caçar uma presidente honesta, dos 65 membros, 40 têm processo na Justiça, né? São os homens probos que querem caçar uma presidente que nada paira sobre ela, como nada paira sobre o Lula, nada. Ele foi sequestrado no dia 4 de março, sem ter um processo, sem ter uma investigação em curso. Eles estão inventando sítio, estão inventando triplex que não pertence a ele, e isso não tem nada a ver também com a Operação Lava Jato. O objetivo, então, que eu quero aqui dizer é o seguinte: esses são os objetivos claros. Agora, os objetivos que não se falam, nós aqui listamos 6, e eu quero socializar com vocês. O primeiro dele é a questão do petróleo.
Esse pré-sal não pode ficar com os brasileiros, né? Já começou no Senado, o Serra fez lá uma manobra que era um bode na sala, porque o projeto original dele foi esse que foi aprovado, aí o governo teve que recuar porque não tinha maioria, então eles querem tomar o pré-sal. A segunda questão é a volta das privatizações. E as joias da coroa, companheiros, é a Petrobras, é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, entre outras, Furnas, Eletronorte, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, né? Terceira, companheiros, a saída do Brasil dos BRICS. Nós temos que ver isso também, o cenário internacional. Ou você acha que a coisa é só local aqui, que os interesses são só brasileiros em jogo, né? Saída dos BRICS, saída do Mercosul e volta da América Latina, da ALCA, que nós enterramos com o Lula, eles vão ressuscitar a ALCA. Quarto, vai haver no Brasil, já está havendo um retrocesso democrático com a criminalização dos movimentos sociais, companheiro, né? A quinta questão é a elevação brutal do superávit primário para a sangria de juros ser paga para os rentistas nesse país, né? E a sexta, que não menos importante, destruir a engenharia nacional, destruir as principais empresas de engenharia deste país, que empregam mais de 500 mil de habitantes, inviabilizar a Petrobras e barrar o programa nuclear brasileiro. Até isso esse cara mexeu. Estes procuradores vão aos Estados Unidos e levam documentos contra o Brasil. O Janot está em Paris nesse momento levando documentos contra o Brasil. São traidores da pátria e são entreguistas. E eles agem contra o Brasil. Vocês imaginam ao contrário, se um agente da CIA ou do FBI traria para o Brasil documentos que comprometem os Estados Unidos. Jamais isso aconteceria, né? Esse juiz virou herói da classe média nacional. E virou herói. Temos hoje mais de 100 presos políticos presos sem nenhuma acusação formal que comprove. O Paulo Henrique Amorim chama de Guantánamo de Curitiba, né? É uma masmorra, é um lugar onde estão lá gente como José Dirceu e tantos outros apodrecendo na cadeia. Nunca se viu tantas delações premiadas, 60 delações premiadas obtidas por humilhação, por pressão, por ameaça de prender parentes. Aí o cara cede e acaba fazendo a delação, não é? E fazendo escutas clandestinas e ilegais, companheiros. A presidente da República foi grampeada. Vocês têm lá a prova, está aí nos blogs sociais, que dentro do Palácio do Planalto foi instalado um grampo. E mais do que isso, ao grampear a presidente, ele grampeou vários presidentes de países do mundo, porque a Dilma fala todos os dias com um ou dois chefes de Estado ou chefe de governo da América Latina e do mundo, não é? Não tem limite, não tem limite esse homem. A lei é clara, né? O grampo tem que ser autorizado e foi feito sem autorização e jamais o grampo pode ser divulgado. Isso é um processo interno do... E aí, para concluir, a proposta nossa do partido, que eu imagino seja de todas as correntes progressistas, é unir as forças democráticas, patrióticas desse país em defesa da democracia e contra um golpe acima das divergências. Não se trata de ser a favor do Lula ou da Dilma, se trata de defender o Estado democrático de direito e contra o golpe em curso nesse Brasil. Muito obrigado. Com muita satisfação que eu participo da mesa com o Legendre, Pedro Paulo, a Nádia e com todos vocês. Acho que foi uma iniciativa importante, necessária, e acho que o título que a Nádia encontrou para o evento, Unicamp contra o golpe, dá uma direção mais
dizer o que estamos fazendo aqui, dá uma direção para aquilo que devemos fazer nos próximos dias, não é? Nós não devemos comprar a narrativa da mídia de que o governo está deposto, não está deposto, e nós temos de resistir ao golpe de Estado que está em marcha. Eu queria vou também fazer uma rápida intervenção, e eu queria me referir a possíveis, vou usar uma palavra que raramente utilizo, possíveis leituras da crise, possíveis leituras do que estamos assistindo, indicando que, dependendo da leitura que você faça, você, primeiro pode errar ou acertar, e geralmente errando, se desmobilize e não percebe a gravidade da situação. Eu queria me referir, em primeiro lugar, à ideia de que os governos do PT e os governos do PSDB são a mesma coisa. Muitos intelectuais, um número significativo de intelectuais, algumas organizações de esquerda defenderam isso por muito tempo. E eu não digo isso para hostilizar esses intelectuais ou essas organizações. Não é esse o objetivo da minha lembrança. O momento é de procurar a unidade. O objetivo da minha lembrança é dizer a esses colegas, dizer a esses companheiros que a profundidade da crise evidencia, no meu modo de ver, que esses governos não são a mesma coisa e justamente por isso vale a pena nos mobilizarmos contra o PSDB, contra os democratas, contra o PPS. Todos nós estamos sujeitos a erros e é impossível encontrar alguém que nunca tenha errado nas análises que fez, não é? Mas eu acho que a crise mostra isso. E é esse o ponto de partida importante para entender o que está acontecendo. Eu conversando ontem à noite ainda com um colega que partilha essa análise, eu perguntei, mas então como você explica? Se é tudo a mesma coisa, como é que você explica tanta mobilização, tanto confronto, e para usar a palavra corrente, que para mim nem sempre esclarece muita coisa, tanto ódio presente na sociedade brasileira, que se manifesta em restaurantes, hospitais, na Avenida Paulista, na imprensa, etc., etc. Ele me respondeu que a explicação era que a sociedade foi tomada por uma certa irracionalidade. Ora, não é assim que se faz sociologia nem análise política, francamente. Para tanta gente se mobilizar e se mobilizar de maneira tão engajada, tem que haver uma razão profunda. Os governos do PT, no meu modo de ver, não romperam com aquele grande modelo capitalista neoliberal. Ou, para usar os esclarecimentos feitos pelo Cano, a macroeconomia permaneceu fundamentalmente a mesma. Mas as modificações que eles fizeram na política externa, na política econômica, na política social, foram suficientes para fazer nascer essa ira dos setores mais reacionários da sociedade brasileira e dos grupos econômicos e das instituições internacionais. Uma segunda tese, já agora vamos usar a expressão, uma narrativa da crise, ao qual eu acho que é importante nos referirmos, porque ela, além de errada, pode também nos desmobilizar, é a narrativa segundo a qual presenciamos no Brasil de hoje uma grande luta contra a corrupção. De um lado, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário, a mídia, os democratas, o PPS, o PSDB, defendendo a ética. De outro lado, os corruptos, nem digo corruptos da esquerda em geral, da centro-esquerda, da extrema-esquerda, dos movimentos populares, etc., etc. Todos nós desconfiamos um pouco dessa narrativa.
todos que estão aqui, pelo menos, basta ver quem está falando em ética, não é? O Paulinho da Força Sindical, o Eduardo Cunha, como lembrou, da comissão que vai tratar do impeachment da presidente Dilma. Então, todos nós desconfiamos amplamente. Mas é preciso, no meu modo de ver, refletir mesmo assim um pouco sobre isso e, quem sabe, ir mais fundo. No meu modo de ver, nós não devemos declarar nunca se somos a favor ou somos contra a corrupção, porque isso já é cair na armadilha dessa narrativa hipócrita. O que existe não é um combate à corrupção, isso não está em pauta, não devemos nos pronunciar sobre isso. Devemos dizer o seguinte: a Lava Jato é um partido político, cujo objetivo é depor o governo. Ponto final, não há mais nada a ser dito sobre isso. Nós não devemos dar satisfação ao Eduardo Cunha, à família Frias, à família Marinho. Qual é a nossa posição sobre a corrupção? Não devemos, em primeiro lugar, porque são todos corruptos, são apoiadores da ditadura militar e agora estão atentando contra a democracia brasileira, e é esse o objetivo fundamental deles. Sem satisfações. O que é esse discurso contra a corrupção? É um discurso retórico. Como é que podemos provar isso? Questão de análise. Como é que podemos provar? Podemos provar de uma maneira simples. Está evidente que os alvos são seletivos. Significa que há um critério não conferido, um critério oculto que seleciona esses alvos. Porque se fosse contra a corrupção, teria que combater todos os corruptos. Se combate apenas alguns supostos corruptos e deixam outros de lado, é porque o critério não é a luta contra a corrupção, é um critério político. E aí você tem o dedo que permite ver o tamanho do gigante, não é? Ou seja, isso é um indicador de que tem algo por trás do discurso contra a corrupção. Esse discurso é o programa retórico do partido da Lava Jato, quando o programa real é depor o governo. E por que depor o governo? Depor o governo, no meu modo de ver, quem são esses agentes da Lava Jato? São indivíduos de alta classe média, é a cúpula do funcionalismo público que usufrui privilégios desconhecidos pela maioria da população brasileira. Esses juízes, a imprensa noticiou que muitos dos juízes têm salário de 80, 100, 110 mil reais, descumprindo inclusive o teto constitucional. Esses delegados da Polícia Federal querem que a Polícia Federal fique a salvo das urnas. Acham estranho que o ministro da Justiça possa depor e nomear o delegado da Polícia Federal. Querem autonomia. Autonomia no Banco Central, autonomia na Polícia Federal. Vamos acabar com a eleição. Vamos acabar porque não serviria para mais nada. Esses agentes da Lava Jato são alta classe média, alocados nas instituições repressivas do Estado. Eles estão revoltados contra aquele reformismo fraco dos governos do PT, que de um modo ou de outro melhorou as condições de vida das classes populares, permitiu que a população pobre adentrasse instituições e espaços que essa alta classe média queria preservar como privilégio seu. Esse é o motivo da revolta do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol, se não me engano, dos delegados da Polícia Federal. Esse é o verdadeiro motivo
motivo da revolta deles. O segundo motivo é o seguinte: eles estão insatisfeitos com a condescendência dos governos do PT na política de ordem. Eles querem um novo Eldorado do Carajás, como fez o Fernando Henrique Cardoso. Eles querem um novo Pinheirinhos, como fez o Geraldo Alckmin. É essa política de ordem que eles querem. E é por isso que eles estão organizados nesse partido político da Lava Jato. E tem um terceiro fator que levou à organização desse partido político. Foram os grupos econômicos internacionais e as instituições ditas multilaterais que dão sustentação simbólica, material a essa gente, grande parte delas ligadas a convênios e organizações internacionais, de polícias, de Ministério Público, como foi lembrado aqui na mesa, que mina a soberania nacional, mina a soberania do Estado brasileiro. Não é? Então, se trata de um partido político em campanha para depor um governo pelas razões que eu disse. Eu devo estar estourando meu tempo, vou caminhar para a conclusão. Se a crise mostra que tem uma diferença importante na política brasileira, que essa diferença não é indiferente para as classes populares, se essa crise não é provocada pelo confronto entre os que são éticos e aqueles que são corruptos, do que se trata essa crise? No meu modo de ver, se trata de algo que se chama conflito de classes. É isso que a gente está assistindo. A política é atravessada de conflitos sociais, e esses conflitos sociais não ficam adstritos à sociedade, à economia. Eles repercutem, muitas vezes de modo deformado, velado, no parlamento, no STF, nos partidos políticos. Esses conflitos são múltiplos. O conflito, a luta contra o racismo, a luta das mulheres, a luta dos trabalhadores assalariados, dos camponeses. Mas no Brasil de hoje, o que está pegando, aquilo que é principal, é esse conflito distributivo de classe. É isso que mobilizou gente do lado de cá e do lado de lá. Eu não posso entrar nos detalhes para vermos por que e como esse conflito se deu. Talvez o Pedro Paulo vá dizer algo sobre isso. Eu apenas diria o seguinte: o que vinha sustentando o governo do PT era o grande empresariado nacional, da construção naval, da construção pesada, esse que agora está sendo processado e preso supostamente por ser corrupto. Digo supostamente porque os empresários do escândalo do governo Alckmin com o trem e com o metrô, que são executivos e empresários multinacionais, estão todos livres, leves e soltos. Então aqueles empresários não foram presos por serem corruptos, não. Era essa grande burguesia interna, com uma política voltada para setores da classe média, do operariado, do campesinato, dos trabalhadores da massa marginal, que foram beneficiários do programa de transferência de renda. E se formou um outro campo, da grande burguesia brasileira integrada ao capital estrangeiro, do próprio capital estrangeiro, valeria muito a pena estudar isso, a alta classe média incomodada muito, especificamente com a política social do PT. A crise foi provocada por uma ofensiva política restauradora desse segundo campo, que é o campo da direita. É uma ofensiva restauradora, e o Pedro Paulo, creio, vai falar sobre isso, que está tirando da gaveta o programa neoliberal da década de 90. Foram eles, fundamentalmente, que provocaram a crise. Não, infelizmente, não foi o ascenso da luta popular. A luta popular teve um papel nisso, mas não foi o papel principal. O papel principal foi essa ofensiva da direita. E caso o governo Dilma venha a ser deposto, só será possível no Brasil um governo de direita. Não é possível um governo popular. Eu vou encerrar dizendo duas palavras mais, pode? Eu vejo os cientistas políticos gostam de falar cenários, então eu vou incorporar a expressão. Vejo dois cenários.
Se o governo Dilma for deposto, isso não vai ser uma operação indolor, como os inocentes ou os mal intencionados imaginam. Não vai ser a mesma coisa que tirar o Collor para colocar um outro no lugar. Vai haver resistência, vai haver luta, principalmente porque após a deposição virão uma série de medidas antipopulares contra as classes populares, contra as mulheres, como já indicou o chefe da quadrilha, que é o Eduardo Cunha, deputado Eduardo Cunha, não é verdade? E vai haver resistência. E havendo resistência, vai haver repressão pesada. Um estado de emergência é possível. A degradação da democracia brasileira e isso se tornar uma ditadura, no sentido tradicional do termo, não deve ser descartada caso o governo Dilma venha a ser deposto. Eles estão imaginando o seguinte: depomos o governo Dilma e depois, bom, aí depois varia as opiniões. A Marina Silva quer uma nova eleição, o Aécio prefere uma nova eleição, o Serra prefere que assuma o vice. Mas eles imaginam que tudo vai ser indolor, como o Carlos Lacerda e o DN imaginavam em 1964. Eles queriam depor o Jango para fazer uma eleição em 66, no qual a UDN era candidatíssima e o Carlos Lacerda se imaginava o candidato favorito. Só não combinaram com os militares. Tem muita gente que com quem é necessário combinar para que esse plano dê certo. Não vai dar certo. Se depuserem, não é isso que vai acontecer. O segundo cenário é nós conseguirmos barrar o golpe. Se nós conseguirmos barrar o golpe, nós não estaremos derrotando apenas os democratas, o PPS, o PSDB, a Fiesp, o capital internacional. Será uma derrota para essa gente toda. Mas mais do que isso, nós estaremos coibindo juízes de primeira instância que se julgam Suprema Corte no Brasil. Nós estaremos coibindo essa atitude conivente do Superior Tribunal Federal com as demandas, com todas as demandas que vêm da direita. Ou seja, nós estaremos coibindo a formação de um sistema político que, caso a Dilma fosse deposta, se formaria um sistema político no qual o Lula eventualmente poderia até vencer a eleição em 2018, mas não poderia mais dar um passinho, 1 centímetro à esquerda que o STF anularia. Então, o que está em jogo aqui agora não é, já foi dito aqui, salvar o governo Dilma, é defender a democracia. Mas não é a democracia nessa conjuntura e nesse momento. É o desenho do sistema político que o Brasil vai ter nos próximos anos. Daí a importância de derrotarmos esse golpe. Só agradecer. Obrigado. Muito obrigada, professor Armando. Professor Pedro Paulo. Bom, eu agradeço muito a iniciativa da Unicamp, da professora Nádia. Me sinto muito honrado de estar aqui também nessa mesa, tendo ouvido falas em geral com as quais eu concordo. O meu ponto aqui vai ser, como combinado, inclusive, com o Armando, apontar para aquilo que uma vitória eventual do golpe sinaliza. E eu estou fazendo isso não no sentido fatalista ou derrotista. Eu concordo com todos aqui que estamos aqui exatamente para tentar barrar o golpe, e é possível barrar o golpe se mobilizações desse tipo se generalizarem e multiplicarem pelo Brasil afora. Então é muito importante que as universidades, que os estudantes, que as redes constituídas pelos estudantes, seja nas entidades estudantis, seja em entidades políticas e sociais, se mobilizem de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, para multiplicar eventos como esse e eventos públicos contra o golpe.
eu considero o seguinte, que o golpe tem dois objetivos fundamentais, não é? O primeiro objetivo é um objetivo político, digamos, de curto prazo, mas que pode evoluir para transformações mais estruturais. E esse objetivo envolve, prender o Lula, alijar o Lula da campanha eleitoral de 2018, mas não só isso. Pretende também, junto com isso, cassar o registro do PT, cassar provavelmente também o registro do PCdoB e fragilizar do ponto de vista da reputação a longo prazo todas as instituições e projetos representativos da esquerda política. Esse é o objetivo fundamental do ponto de vista político, tá? Mas não para por aí, não para por aí. Esse movimento pró-impeachment, ele quer, inclusive tem um programa escrito, público, conhecido, que visa transformar a Constituição de 88 e, em particular, manietar a capacidade de intervenção do Estado em função de objetivos soberanos ou populares, embora concorde com as limitações dos governos Lula e Dilma, mas o ataque que está sendo sofrido não é um ataque pela esquerda, é um ataque pela direita, a despeito, na verdade, dessas limitações. Consideram que essas limitações já representam algo demais, não é? E, a partir desse ataque, realizaram uma transformação da Constituição Federal no sentido de transformar o conjunto de direitos sociais que estão inscritos na Constituição. Não é? Então, paradoxalmente, esse movimento pró-impeachment, ele ganha força em parte por causa da fragilidade do governo de apresentar o que está em jogo. E é difícil para o governo apresentar o que está em jogo. Esse é o nosso papel, portanto, é o papel da sociedade civil, não é? Dos movimentos independentes, porque o governo precisa e vem realizando o movimento, a meu ver, com vários equívocos, no sentido de buscar uma conciliação política com alguns desses grupos. E exatamente por isso, digamos, aquilo que está em jogo não pode ficar explicitado. E o nosso papel é deixar isso muito claro para levar a luta para um patamar superior. Não é? O que está em jogo? Eu concordo plenamente com o Armando que o governo Dilma sofreu questionamentos e foi objeto de insatisfação tanto de parte da esquerda, primeiro governo, quanto, sobretudo, do conjunto da direita, não é? De parte da esquerda, vocês, estudantes, sabem melhor do que eu, que os movimentos estudantis, parcelas, inclusive, das camadas médias baixas, ou da classe trabalhadora, pobre, que frequentou a universidade, passou a frequentar a universidade, as Jéssicas do Brasil, não é? Questionaram exatamente a carência de melhores empregos, como colocou o professor Wilson Cano, a carência de infraestrutura social e econômica, de bens públicos ampla, e foram às ruas, começaram questionando o governo em junho de 2013. Não é? Mas esse movimento pela esquerda foi completamente sequestrado e derrotado por um questionamento pela direita. Inclusive, já em junho de 2013, a revista Veja, depois dos primeiros movimentos, liderados pelo MPL, clamou que a direita saísse às ruas contra, supostamente, a corrupção. E a direita saiu às ruas em junho de 2013 e não saiu das ruas até então. Não é? Desde então, desculpe. E no campo tradicional de apoio do governo, eu concordo plenamente com o Armando, que uma parcela, inclusive, do empresariado, que tem um aspecto produtivo, além de ter um aspecto rentista muito forte,
passou a questionar o governo numa conjuntura de baixo crescimento, em função exatamente daquilo que o governo tinha de bom, não é? Que é o atendimento da luta pelos direitos sociais, o acolhimento de parte dessas reivindicações dos que vinham de baixo e o acolhimento das demandas por melhores salários, inclusive por intervenções na política econômica que sim afetavam interesses importantes, como por exemplo, não é? Intervir para baixar a taxa de juros, para aumentar o crédito público com juros mais baixos, tomando a participação dos bancos privados pelos bancos públicos, reduzir o custo de energia, reduzir o custo do álcool, operar nas telecomunicações, enfim, um conjunto de iniciativas que jogou parte da direita, que sempre apoiou o governo, para o campo da oposição, no meu ver, não é? E o objetivo do governo, me parece, foi, no momento das eleições, fazer um discurso para satisfazer ou sinalizar a satisfação dessa base social que, pela direita, fazia um questionamento desde junho de 2013, com mais força, não é? Mas, inclusive, alegando que o objetivo dos políticos da oposição era cortar, cortar e cortar. E, a meu ver, evidentemente, acho que é claro que nós não estamos aqui para defender o governo Dilma. Nós estamos para defender a ordem democrática e aquilo que o ataque à ordem democrática pode trazer. É importante porque os movimentos sociais e estudantis à esquerda precisam entender e se unificar nessa luta. Não podem, nesse momento, considerar que a contradição principal é derrubar o lulismo, é derrubar o compromisso, é derrubar... Não é. A contradição fundamental é barrar o ataque que se faz ao governo pela direita, não é? Vencida a eleição, todos nós sabemos que o governo subestimou a desaceleração cíclica e o caráter contraproducente da austeridade. O governo subestimou a perda de popularidade e credibilidade que seria decorrente da acusação de estelionato eleitoral ou dos escândalos de corrupção ou da recessão. E subestimou a hipocrisia e o golpismo da oposição. Isso é inegável, não é? Agora, não podemos nos iludir. O que está em jogo não é um combate contra a corrupção. Na verdade, posso dizer até que o primeiro objetivo imediato desse movimento é abafar as apurações. Depois de se prender Lula, caçar o registro do PT, do PCdoB, eventualmente encontrar alguma coisa sobre o PSOL também. O objetivo é abafar as operações e salvar políticos corruptos. Michel Temer, Aécio Neves, Eduardo Cunha, todos estão implicados, inclusive na Operação Lava Jato, com mais evidências, muito mais evidências do que Dilma, e tem todo o objetivo de abafar as operações assim que assumirem o poder. Então, evidentemente, a vitória, a eventual vitória deles, não vai trazer estabilidade política, nem do sistema, nem do regime. Porque, como eles vão tentar abafar as operações, vão enfrentar resistências. Como eles vão levar adiante um programa profundo de transformações sociais e econômicas, também vão enfrentar enormes resistências. Eu concordo com o Armando que, uma vez dado o primeiro passo contra a Constituição, outros passos poderão ser dados. Deverão ser dados e poderão ser dados. Não é? Então, na verdade, esse é só um primeiro momento de uma grande reformulação das liberdades com as quais estamos acostumados. Dos direitos que nós acostumamos a achar que só aumentariam, porque o Brasil estaria vinculado a uma luta para a redução das desigualdades. Não é? Na verdade, é exatamente o contrário que está apresentado nos documentos da oposição, que está no seio do governo.
O Michel Temer, o PMDB, apresentaram um programa que deve ser divulgado pelas redes sociais, por e-mail, em geral, chamado Uma Ponte para o Futuro. E esse programa, que foi apresentado em novembro de 2015, quer dizer, exatamente um ano depois da eleição de 2014, representa um enorme estelionato eleitoral. Porque nada da agenda desse programa foi apresentada na eleição um ano antes. E a agenda envolve, basicamente, mudar a Constituição. Primeiro campo de transformações propostas: radicalizar o ajuste fiscal contra o gasto social e com privatizações. É importante entender isso. É isso que está em jogo. Não está em jogo apenas os resultados das eleições de 2014. A ordem política está em questão, mas está em questão também toda a Constituição Federal de 1988. Claro, com elementos de distribuição de ganhos e perdas, não é? Muito fortes, radicais. Eu vou fazer uma citação literal de alguns itens do programa do PMDB. A solução do problema fiscal será muito dura para o conjunto da população. Porém, devemos evitar aumento de impostos, a despeito da estrutura tributária regressiva no Brasil. E temos que fazer desoneração de exportações e investimentos. Quer dizer, quem ganha, quem tem propriedade, não deve contribuir nada para o ajuste fiscal. Todo o ajuste fiscal tem que ser concentrado no corte de gastos constitucionalizados, obrigatórios. Segundo, é preciso reduzir a idade mínima para a aposentadoria e, embora de maneira implícita, modificar a aposentadoria dos servidores públicos. Novamente. Aumentar a idade mínima, evidentemente, desculpe. Segundo, isso é aberto, é explícito, acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas para a saúde e educação. Não diz tudo, mas no fundo é acabar com o SUS e é reverter o Plano Nacional de Educação. No fundo, é ampliar a privatização, a mercantilização da saúde e da educação. Terceiro, e isso seríssimo do ponto de vista das eleições e da democracia, criar uma instituição literal que articule e integre o poder executivo e o legislativo, uma espécie de autoridade orçamentária com competência para avaliar os programas públicos. O que essa comissão vai fazer? Ou essa autoridade, que não vai ser eleita, essa autoridade vai instituir o orçamento com base zero, que significa, cada ano, todos os programas estatais serão avaliados por um comitê independente, como um Banco Central independente, que poderá sugerir a continuação ou o fim do programa de acordo com os seus custos ou benefícios. Está claro? Não tem a ver com a qualidade do programa, tem a ver, no fundo, com os custos do programa. Tá certo? Segundo ponto central dessa agenda, do ponto de vista econômico-social, uma vez que o Armando já falou das questões políticas, e aqui eu estou perto de concluir, envolve a retomada de um programa neoliberal de mercantilização universal. Não é? Também literal, para não dizerem que eu estou inventando. Olha aqui o que diz. O Estado deve cooperar com o setor privado na abertura dos mercados externos, buscando
com sinceridade o maior número possível de alianças ou parcerias regionais, que incluam, além da redução de tarifas, a convergência de normas. É claro? Convergência de normas, na forma das parcerias que estão sendo negociadas na Ásia e no Atlântico Norte. A globalização é o destino das economias que pretendem crescer. Quer dizer, é um programa, no fundo, de manietar inteiramente a possibilidade de executar políticas de desenvolvimento, ou o que está no TPP, proposto pelos americanos, possibilitar que uma grande corporação multinacional entre com uma ação, com um processo judicial contra o Estado, extraterritorialmente, não no Brasil, está claro? Alegando que qualquer política pública representa, tem que provar, e pode-se provar, que ela representa lucro cessante. Qualquer política pública, que eventualmente implique redução da expectativa de lucro, pode ser revertida por uma decisão extrajudicial. É isso que está no TPP. E é isso que o programa do PMDB e do PSDB está anunciando. Quanto aos direitos trabalhistas, que é vinculado, evidentemente, a isso, caberia permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. Está claro? Isso, no fundo, significa não só a destruição da Constituição de 88, mas o fim da consolidação das leis do trabalho. É algo muito além da terceirização ou da subcontratação. É de permitir que qualquer negociação, a convenção coletiva pode ser pensada, eventualmente, em grupos de empresas num determinado setor, grupo de sindicatos ou de comissões de empresas em um determinado setor. Não precisa ser estabelecida num plano federal. Significa que é o negociado, sobretudo numa situação de recessão, seria mais forte do que aquilo que está definido nas normas legais, na CLT e na Constituição Federal. E, finalmente, para concluir, as privatizações são anunciadas nesse programa para mostrar que o PMDB tucanou de vez, com termos típicos do tucanato. Elas são necessárias para executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio de transferência de ativos que se fizerem necessárias. Ok? Tá? Então, é basicamente isso que é o programa do movimento pró-impeachment. Não é de maneira nenhuma um movimento contra a corrupção. No fundo, é um movimento para abafar as apurações, uma vez que o impeachment, se o impeachment eventualmente for bem sucedido, e a partir daí executar um conjunto de alterações na ordem legal e na ordem política que visam inviabilizar os partidos e as organizações sociais e instituições de esquerda e, eventualmente, se eles conseguirem renascer, inviabilizar que as políticas características de programas de esquerda tenham qualquer tipo de efetividade prática, porque eles vão estar barrados por normas legais novas aqui dentro e por novos tipos de tratados internacionais que vão nos transformar novamente em uma colônia. Muito obrigado. Obrigada, professor Pedro Paulo. Eu vou abrir para as perguntas da plateia.
Antes, porém, vou passar a palavra ao nosso colega da Unicamp, que tem algumas orientações técnicas. São dois pontos. O primeiro é a informação. O pessoal do Socializando Saberes, que está fazendo a transmissão ao vivo, nos disse que conseguirá nos entregar a gravação pouco depois do término aqui do encontro. Então, tem uma questão de formatação, mas acreditamos que ainda hoje, no início da noite, talvez, possa estar disponível na nossa página, pedindo para vocês divulgarem, socializarem e multiplicarem isso daí. A outra coisa é técnica, né? Que vocês possam vir aqui, é só para facilitar, para que seja gravado e seja ouvido o que vocês estão falando. Fica difícil circular o microfone por aí tudo. Então, quem se inscrever, chegar aqui perto. Se inscrevendo lá. Você avisa que eu vou passar. Só um momento, porque eu não estava olhando. Organização. Eu acho que seria bom que quem vai perguntar... será que não pode Eu acho que Quem quiser se manifestar, por favor, fique em fila. Parabéns à Unicamp por essa iniciativa e parabéns aos presentes por suas falas. É um prazer para mim ver isso aqui cheio de novo e estar presente nisso. Eu queria levantar um ponto. Estão falando muito de escândalo recente. Eu queria lembrar um escândalo de 63 e 65. Em 63, foi feita uma CPI para investigar a presença de capital estrangeiro no jornalismo, na imprensa brasileira, né? Com o golpe militar, a CPI foi abafada por um deputado, João Dantas. Em 65, explodiu a história do acordo Globo Time Life, que aparentemente foi resolvido. Mas teve mais coisa. Eu lembrei, relendo um livro de Nelson Werneck Sodré, meu historiador preferido, chamado História da Imprensa no Brasil, e está lá registrada o conjunto das acusações do João Calmon, né? Além da Globo, o Grupo Time Life investiu também na Abril. E aí eu liguei coisa com coisa. A Abril vem transmitindo coisa da Globo, né, como se não fosse concorrente, né? Nem investiga, né? A Globo diz, está dito. Pois é, não é concorrente mesmo, é o mesmo capital, tá? Desde aquela época, a cabeça do povo brasileiro tem sido feita por forças antinacionais. Isso precisa ser dito, né? Precisa explodir. Porque aquele pessoal que foi nas passeatas, que a gente está xingando de coxinha, eu acho que muitos daqueles acreditam mesmo na bandeira do Brasil que puseram. Eles precisam saber que estão sendo enganados. Primeira coisa. Tá? Mais uma informação importante. A Folha de São Paulo está vinculada esqueci o grupo, daqui a pouco eu lembro. Mas a frase que eu guardei na memória é o seguinte. Em São Paulo, um antigo industrial da área de avos e ovos, Otávio Frias de Oliveira, por um passe de mágica, adquire 3 órgãos da empresa Folha de São Paulo. E ele estava falando justamente de testas de ferro, né, de multinacionais. Tá? Então a Folha de São Paulo nasceu de rabo preso, com a galinhagem, né? E também, né, com uma outra fonte, esqueci, não tem importância. Que grupo estrangeiro não tem importância, né? Bom, é isso aí. Obrigado. Está na hora de reabrir a CPI do João Dória. É só para concluir. Alô? Bom, gente, foi uma correria ajudar na organização aí. Eu sou o Luiz, eu sou da diretoria de instituições estaduais da ANPG. A Associação Nacional de Pós-Graduandos, assim como a UNE, está muito preocupado com a situação. A sede nossa já foi agredida. E, assim,
como o cara disse, várias pessoas que estão aí de verde e amarelo defendendo o Brasil, talvez elas tenham que mostrar para elas que elas estão sendo enganadas. Um outro pano de fundo da Lava Jato que acho que tem que ser reforçado é a questão do petróleo. Existe uma guerra mundial por petróleo, que é uma das bases da economia mundial, mesmo ele estando no menor patamar. Inclusive esse menor patamar de preço também faz parte de um dumping, que é orquestrado. Todo mundo sabe como foi vazado pelo Wikileaks e pelo Snowden, que o Brasil foi grampeado, a presidência do Brasil foi grampeada, e pelo jeito eles nem precisaram fazer nada, é só pedir para um juiz de primeira instância e pronto, não precisa estourar uma bomba no país. Arranjou um deputado para abrir os nossos poços. O deputado José Serra, com sua proposta, o Cunha ainda quer, com a proposta, voltar para o modelo de concessão. E, assim, é importante recuperar no país o orgulho da Petrobras. A Petrobras, não causou acidentes monstruosos como a privatizada Vale. A Petrobras é a empresa nacional que mais investe em pesquisa. E, só perde para a Unicamp em número de patentes. Ou seja, quem faz o desenvolvimento nacional, a tese que seria o setor privado, não é. É o Estado brasileiro que traz o desenvolvimento. A Petrobras, durante a maior crise do petróleo, a maior crise internacional, se tornou a maior petroleira de capital aberto. E talvez, com o pré-sal, ela só não venha se tornar a maior do mundo se ela continuar no modelo, privatista que ela tem adotado depois da crise da Lava Jato. O que é essa crise? É o governo cedendo, é um governo sequestrado, e a gente tem que reagir sobre isso. Todas as maiores petrolíferas do mundo são estatais. E a Petrobras é a maior de capital aberto. E, não à toa, essa lei de abertura vem num momento bem interessante, que é a Petrobras ontem anunciou a descoberta do maior poço de petróleo, já descoberto, no pré-sal. Então, provavelmente muita gente já tinha essa informação, existe essa luta, a UNE e a NPG defendem que os royalties de tudo, de mineração, todas as coisas que sejam para educação, porque o Brasil atualmente é um país exportador de commodities. A gente não pode passar a vida inteira nisso. O projeto que ele falou do PMDB é para pôr o Brasil numa situação de máximo lucro na cadeia internacional de produção, que é ser um curral do mundo. A gente tem que usar todo o dinheiro da exportação de soja, petróleo, para desenvolver a ciência e fazer desse um país desenvolvido e com justiça social. Desculpe a demora. Eu pediria que as intervenções fossem breves, até para dar espaço a todos, não é? Enfim, se fosse possível também que fossem perguntas mais concisas. Obrigada. Eu sou uma velhinha aposentada da Unicamp, mas eu queria lembrar para uma juventude imensa que está aqui, que a história da nossa imprensa precisa ser lida. Talvez um dos papas da nossa imprensa, um dos mandões, tenha sido o dono dos Diários Associados. Eu acho que vale a pena lembrar de uma historinha dele. Só isso que eu quero contar. Ele fez um trabalho contra algum indivíduo, que eu não vou me lembrar o nome, que não merecia. Ele colocou no jornal, falou mal, etc. Um prelado da Igreja Católica foi defender o sujeito, talvez num outro jornal. O que ele fez? Ele tinha o poder na mão, ele dizia: eu mando nos presidentes da República, e ele fazia ajoelhar mesmo. Ele chamou um empregado dele, um jornalista, e disse: você vai fazer uma matéria contra esse prelado. Você vai dizer que ele estuprou a sobrinha. O rapaz saiu, vamos fazer a matéria. Voltou e disse: Chateau, só tem um problema. Ele não tem sobrinha. Esse é um problema dele. Você faça a matéria.
Eu tenho... Boa tarde, tudo bem? Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu queria saber como é que a PEC 20A, proposta pelo Eduardo Jorge, que institui o parlamentarismo no Brasil, entra nessa questão toda, que ela está em trâmite no Congresso agora. Eu queria saber como isso afeta o cenário político. E eu queria saber quais são os canais de mobilização que a gente tem contra o golpe, para fazer pressão popular fora nas ruas. Se tem algum canal que a gente pode pressionar a comissão do impeachment, que a gente pode fazer algum protesto mais significativo, de uma maneira mais inteligente, assim, também. Você poderia dizer a quem da mesa você dirige essa pergunta? Quem se sentir confortável em responder, não tem uma especificidade, na verdade. Não, mas é porque agora temos que discutir quem é que vai responder. Pois não. Professor já vai... Não é melhor só essas perguntas? Tá. Tem manifestações, só Bom, essa pergunta dele aqui, eu não sei se vou conseguir responder. Foi formado no Brasil por 60 entidades nacionais, representando todos os setores da sociedade brasileira, estudantes, jovens, bairros, mulheres, negro, LGBT, etc., etc., e as centrais sindicais e os partidos, aí no caso os partidos de esquerda, né? Chamado Frente Brasil Popular. Essa Frente Brasil Popular criou nos estados seus comitês estaduais. Em Campinas nós temos um que também foi fundado aqui, fez uma passeata de, vamos dizer, inauguração da frente, dia 20 de agosto, com 1.000 pessoas ano passado, e essa frente se reúne, agora está reunindo 2 vezes por semana, porque a crise está muito grande. Então hoje nós esperamos você e todos vocês às 5 horas no Largo da Catedral. Das 5 às 7 vão ser discursos das entidades. Às 7 nós vamos avaliar se vamos fechar a glicério e andar em passeata pela cidade. Isso ainda vai ser avaliado na hora, né? A expectativa é 1.000 a 2.000 pessoas, não sabemos como vai ter. Semana que vem, há uma expectativa, se for mantido a caravana, a marcha sobre Brasília, que já estava marcado para 31 de março, se for mantida, nós vamos fazer em Campinas antes do dia 31, porque Campinas vai mandar 10 ônibus, né? Isso já está sendo articulado. Se você quiser ir também, quando eu era jovem eu ia, hoje com 60 anos não dá mais. Mas, então dia 31, os ônibus vão sair do dia 30 no Largo do Rosário, 18 horas, né? Agora, pode ser que a Frente Brasil Popular no Brasil, nacional desmarque o dia 31 para concentrar em Brasília no dia 14 ou 15 de abril, quando provavelmente será votado o impeachment. Então nós vamos jogar, porque é uma energia muito grande você levar 200.000 pessoas para Brasília, você imagina, né? Ônibus, dinheiro, etc. E aqui em Campinas, se isso for desmarcado, nós vamos fazer um ato em Campinas, no Pátio dos Leões, igual aquele do Tuca semana passada. O professor Márcio Postman está articulando intelectuais, etc., etc., e nós vamos divulgar, tá bom? Era isso a agenda. Obrigado. E a próxima, enfim, a pergunta, ele tem uma... Não, mas o pessoal tem que terminar de falar. Tá bom. Eu tenho aqui, obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cris. Eu sou vice-presidente da UNE aqui no estado de São Paulo e, primeiro, em nome da entidade, queria saudar a organização desse evento, tanto aqueles que colaboraram para que fosse organizado, o Luiz da NPG, né, o pessoal da Unicamp, o pessoal da STU que aqui está também, entre outros que divulgaram a iniciativa e principalmente aqueles que se fizeram presentes aqui hoje. A massiva presença das pessoas aqui neste evento mostra que a sociedade, o movimento civil está vivo na defesa da democracia e diz em alto bom som que não vai ter golpe. Isso é fundamental para que a gente faça resistência. A minha saudação é muito rápida, no sentido de que se aqueles golpistas querem reeditar o golpe, nós reeditaremos a luta também. A juventude, os trabalhadores, todos aqueles defensores da democracia estarão nas ruas, nas praças públicas, em todos os espaços, defendendo o nosso Brasil. Nós amamos essa bandeira verde e amarela, mas essa bandeira verde e amarela também tem o vermelho, tem o azul da UNE, tem o vermelho do nosso sangue derrubado na defesa da democracia, e nós não vamos abrir mão, não vamos ceder que nossos símbolos sejam incorporados de maneira hipócrita por aqueles que querem, na verdade, entregar o nosso país. Essa é a primeira saudação. Segundo momento, eu quero evocar aqui, eu vi a capa do evento no Facebook, lá está assim, alguém, na época que teve a intervenção aqui na Unicamp do Paulo Maluf, alguém fez uma faixa que eu acho maravilhosa.
o jeito é partir pro pau. E é isso mesmo, nós temos que partir pro pau em defesa do nosso Brasil, em defesa da democracia, em defesa do movimento social, em defesa daquilo que a gente mais bonito construiu na história desse país. Então, o recado do Luiz Fernando tem uma fanpage chamada Unicamp contra o Golpe, então a gente pode ir lá, curtir, se organizar, e também acredito que ao final desse evento vai ser também constituído um comitê, né, contra o golpe aqui na Unicamp, e certamente venceremos. Não vai ser essa agenda do PMDB que vai ditar o nosso futuro, segundo a lógica que tem o mercado como seu senhor. Vai ser a gente, vai ser o povo brasileiro, vão ser os estudantes, vão ser os trabalhadores, vão ser aqueles que militam em defesa desse Brasil. Um abraço. Eu queria aqui também manifestar aqui do contentamento com a participação e a presença das pessoas nesse ato. Eu sou o Kiko, sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, e essa é uma característica da Unicamp, da comunidade da Unicamp. A tradição da Unicamp é a tradição da luta democrática e da resistência. Se pegar a cronologia da resistência à ditadura até a chegada aqui, a comunidade da Unicamp teve uma participação fundamental. E não seria agora que ela iria se omitir desse enfrentamento, que é um enfrentamento importantíssimo para nossa luta enquanto nação e para nossa luta enquanto construção de conquistas importantes que elas vêm desde a Constituição de 88, desse mais recente processo de mobilidade, que está tudo isso sendo ameaçado. Então nós precisamos sintonizar a universidade com essa discussão. Nesse sentido, nós saudamos muito as iniciativas do IFISH, acho que têm sido fundamentais, mas a gente entende também que precisa ter uma articulação mais ampla aqui na Unicamp para que a gente possa, a partir dessas iniciativas, ampliar esse movimento. Então, a gente estava propondo aqui, e conversei isso também com o Paulinho da Unicamp, de na segunda-feira nós fazemos uma reunião para que a gente possa estar constituindo um comitê aqui na Unicamp que possa estar olhando para essas variadas propostas que estão surgindo e a gente tentar articular isso envolvendo as entidades, envolvendo o conjunto da universidade, para que nós possamos continuar nessa trincheira. E ela vai exigir mais ampliação, mais mobilização e mais presença em atos de praça pública, ocupando partes importantes da universidade, ocupando a praça em Campinas, ocupando as praças no Brasil. Esse é o espaço que está posto hoje para a resistência do golpe. Obrigado, gente. A reunião é segunda-feira, ao meio-dia, é uma reunião de organização, portanto não é uma... aqui na sala multiuso da Unicamp. Há mais inscritos? Mais alguém? Boa tarde, eu também sou uma velha professora da Unicamp. Eu queria agradecer, como colega de instituto, a professora Nádia Farage, pela iniciativa que partiu dela, da constituição desse movimento Unicamp contra o golpe. Neste final de semana, ela desesperadamente, inclusive nas madrugadas, procurou compor essa mesa redonda que nos traz, a mim particularmente, um alento. Ouvir os colegas aqui presentes, para mim a fase de desespero, que coincidia com a da Nádia, eu acho que nós podemos unir forças neste momento
para encontrar métodos e ferramentas, nós temos que evitar a aprovação do impeachment da nossa presidente, legitimamente e democraticamente eleita. Eu acho que essa é a nossa concentração de forças. E temos que contar com todos os nossos grupos. Eu queria sugerir, o professor Zé Ricardo Figueiredo foi embora, está aí. Ele preparou um texto, que ele não publicou porque é caro, são umas 20 páginas. Eu queria sugerir a do Unicamp que incorporasse isso. O texto, o título é Informações Importantes sobre a Imprensa que nos Informa. Eu acabei de lê-lo nesta madrugada, é muito bom. Nós precisamos divulgá-lo, não apenas por algum mecanismo institucional das nossas associações, como também pelos grupos, aí, pelas redes sociais. Eu acho que é um documento que precisa ser lido. Já está público, Zé Ricardo? Está no blog seu. Mas eu acho que precisa rodar mais. Muito obrigada. Na página da Unicamp, nós já temos alguma iniciativa que vai nesse sentido. A diretoria da Unicamp fez um manifesto na semana passada e nós estamos coletando. Então, todas as manifestações que vão no sentido que está sendo discutido aqui, que vocês queiram que tenha divulgação, nós faremos o possível para que isso circule. Então, o que for, se tiver alcance da Unicamp fazer, será feito. Eu sou Maria Helena, sou estudante de pós-graduação e estava vendo aquela foto do cartaz e queria só fazer uma pergunta. Quem esteve na sexta-feira na Paulista? Acho que mais do que não vai ter golpe nesse momento é a gente ir para as ruas para não ter o golpe. Né? Mais do que a gente dizer e estar aqui reunido pensando, é a gente ir para as ruas para dizer não vai ter golpe. Já tem uma agenda colocada. Quinta-feira também na Praça Largo da Batata, a gente vai fazer uma caminhada para ir até a Rede Globo. E hoje, aqui também, como já foi colocada, só completando a agenda. Né? Eu acho que uma outra questão também é a gente poder pensar que esse retrocesso que está em curso, a conta vai sair muito cara para todo mundo, mas vai sair principalmente cara para a classe trabalhadora. Que é quem paga, inclusive, a nossa conta de estarmos aqui na faculdade pública também. Né? Então, a conta vai sair cara, principalmente essa classe trabalhadora, que sempre pagou a conta nesse país. Então, acho que a gente tem combinado, tem falado com os amigos, em redes sociais, de cada um fazer um papel, de tentar conversar com alguém, da gente multiplicando isso na nossa prática, no nosso dia a dia. Porque o golpe está em curso e ele não vai esperar a gente compreender todo o processo. Né? A gente tem que ter atitudes práticas também, como a gente está tendo agora. Né? E não vai ter golpe. Bom, então, alguém na mesa quer fazer alguma consideração final? Temos algum tempo. Os coxinhas, que você sabe, eu não sei a origem da palavra coxinha, mas ficou. Os coxinhas vão lá fazer provocação no nosso ato. Né? Então nós não vamos aceitar nenhuma provocação. E eu pediria daqui, quem tem disposição para ir hoje à tarde, levanta o braço. Tudo isso. Eu pedia que vocês fossem com vermelho. Essa é a orientação que a Frente Brasil Popular está dando. É isso. Só queria fazer uma observação sobre a pergunta feita pelo rapaz que estava aqui, ele acho que foi embora. Ele está ali. Perguntou sobre o parlamentarismo. É uma rápida observação. Eu, pessoalmente, acho que na sociedade capitalista, num regime democrático, o parlamentarismo é muito mais favorável para os trabalhadores do que o presidencialismo. Não vou argumentar, estou só anunciando a minha posição para justificar o que eu vou dizer em seguida. Apesar disso, eu acho que nós não devemos abrir essa discussão nessa hora. Isso é uma manobra que a gente chama assim de manobra diversionista. O fundamental agora é barrar o golpe. Então, querer introduzir na conjuntura um debate que não é desse tipo, é artificial, só vai nos desviar e dividir nossas forças na luta política nacional. Essa é a minha avaliação, entendeu? Falar uma coisa?
Difícil saber se foi algo articulado com os golpistas, mas eu digo, é uma coisa que a gente deve condenar por ser uma proposta artificial que apenas embaralha, pode ter o efeito de embaralhar o nosso campo, é isso? É no mínimo inoportuna, né? No mínimo inoportuna. Queria duas observações muito rápidas. A primeira é o seguinte, atenção, a Constituição, na verdade, já foi arranhada. A Constituição Federal de 88 já sofreu mais de 80 emendas, tá? E não exclusivamente feitas pelo seu Collor, pelo seu Fernando Henrique Cardoso, por todos os presidentes. Segunda questão, a despeito de que, obviamente, a nossa luta, nesse momento, e a nossa questão principal, fundamental e imediata, é a questão da democracia, a defesa do Estado de Direito, eu lembraria o seguinte, que numa perspectiva de longo prazo, se você não tem um processo de continuidade do processo de desenvolvimento econômico e de crescimento contínuo, com uma alta taxa de crescimento possível, você não tem democracia. Você não tem uma sociedade que evolui. Você tem uma parálise na sociedade. E o que está em jogo nesse momento na verdade, obstar, de qualquer forma, qualquer possibilidade que a gente queira utilizar para a retomada de desenvolvimento econômico. Só queria responder também ao rapaz que fez a pergunta a respeito das formas possíveis de ação política. Eu acho que ele até saiu, né? Saiu já. Bom, mas talvez depois ele veja ali E acho que é importante também falar com vocês. Olha, eu acho que já há um conjunto de mobilizações e de organizações que mobilizam vários eventos e vários atos públicos. Então, acho que cabe a vocês procurar, sobretudo, as duas frentes, porque foi citada aqui a Frente Brasil Popular, com a qual, inclusive, eu tenho mais, digamos, contato, mas há uma outra frente também extremamente importante que está chamando, como a estudante colocou aqui, está chamando um ato público, quinta-feira, em São Paulo, no Largo do Batata, que é a Frente Brasil Sem Medo, Brasil Povo Sem Medo, desculpa, e que justamente unifica grupos mais à esquerda. Então, eu sei que os estudantes, eu estou falando abertamente aqui, é uma atividade extra-aula, e eu sei que na Unicamp há alunos de direita, de centro e de esquerda. E eu sei que na esquerda, na Unicamp, há alunos de esquerda moderada ou de centro-esquerda e há alunos na extrema esquerda. E eu já ouvi de grupos da extrema esquerda, não é, que é fundamental derrotar o lulismo, ou fundamental derrotar as ilusões da conciliação, característica pelo lulismo. Eu acho que isso é uma completa falta de perspicácia política e de entendimento do que está em jogo hoje, certo? Eu, assim como o professor Wilson Cano, assim como vários companheiros, como o professor Armando Boito, não é? Nós sempre criticamos limites das políticas executadas pelo governo e, em particular, fomos muito opositores das decisões do segundo governo Dilma. Mas nem por isso, não é, deixamos de entender o que está em jogo hoje. O que está em jogo é algo muito mais de ser favorável ou não ao governo, está em jogo a ordem constitucional e os projetos futuros para o país. Então, vocês, estudantes à esquerda, se eventualmente não se sentirem acolhidos na Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo também está unificada na luta contra o impeachment. Tá certo? E eu acho que no Brasil 99,9% das forças à esquerda está unificada contra o movimento pró-impeachment. Então basta
procurar o conjunto de iniciativas que estão sendo executadas, se articular, buscar multiplicá-las e divulgá-las cada vez mais. Muito obrigado. Bom, eu vou dar, então, por encerrado o nosso evento, agradecendo muito aos colegas que se dispuseram a vir aqui, no calor da hora, para tratarmos, enfim, de como também a universidade se organiza para reagir ao golpe, né? E eu quero dizer que esse evento se encerra, mas mais do que nunca o monte do movimento estudantil e de outros movimentos sociais, a luta continua, se aplica a esse caso, né? Nós mal começamos. Portanto, todas as atividades que estão sendo programadas, né, tanto nas ruas quanto na universidade, são bem-vindas, né? E eu quero dizer que eu considero mais do que oportuno a ideia de um comitê pela legalidade, levado pelos sindicatos da Unicamp, e convido a todos vocês, né, a fazerem parte desse comitê, e vamos a isso. Tem um jornalista que eu sempre leio, gosto das análises dele, que é o Luiz Nassif, e ele, num dos últimos artigos, fez uma metáfora com a Batalha de Stalingrado, né? Nós estamos vivendo no país a Batalha de Stalingrado, e ganhará quem tiver, digamos, quem resistir melhor a esse inverno rigoroso. E eu fiquei pensando sobre o cerco a Stalingrado e pensando que, sim, dependeu basicamente do sacrifício de quase 3 milhões de russos, mas também, né, o cerco foi rompido, amenizado pela coragem de poucos esquiadores, que vocês devem saber, que atravessavam lagos gelados, buscando comida, um pouco de alívio. Portanto, nós temos que nos pensar um pouco como essas pessoas que tentam romper o cerco da mediocridade que foi montada com as nossas ideias. Essa é a nossa comida. E o que a gente pode oferecer à população. Então, a universidade realmente está contra o golpe. Obrigada.